Paulo chega à conclusão de falar, porque todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus, carece da misericórdia de Deus. Quando ele chega a essa conclusão, esse todos está incluído, todos esses homens: Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Moisés, José, Davi, que todos. Ele vai mostrando em Romanos o fato que o homem foi incapaz de cumprir as justas exigências da lei. No capítulo 4, ele faz um desbravamento, porque ele fala: vocês pensam o quê? Vocês acham que o nosso pai Abraão ele foi justificado por obras? Pelo seu esforço? Porque ele fez algo para merecer a justificação? E ele vai mais profundo. Eu digo a vocês, ele pode até se gloriar, mas não diante de Deus. Porque cumpriu-se as escrituras que diz que Abraão creu em Deus, e por ter crido em Deus, ele foi declarado justo. Amém? Aí ele fala: o trabalhador que trabalha e recebe o salário, isso não é uma dádiva, isso não é um presente, isso não é uma graça. Ele está recebendo o direito porque ele trabalhou. Mas aquele que não trabalhou, mas mesmo assim recebeu, esse sim está recebendo uma dádiva. Capítulo 6, ele vem falando uma pergunta que as pessoas fazem por não entender o Evangelho. E até hoje fazem a mesma pergunta. Que faremos, pois, então? Nós vamos pecar ainda mais para que essa graça aumente? Está lá. E ainda hoje, quando você pega a graça, sempre tem um dizendo: então você pecar à vontade. O que é não entender? O que é ser ensinado fora do Evangelho? Porque quando você é ensinado fora do Evangelho, você não consegue compreender o poder do Evangelho. Paulo fala: não me envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não é daquele que obedece. Porque nele, no Evangelho, se revela a justiça de Deus, uma justiça que é do princípio ao fim, pela fé. Aí Paulo fala: de modo nenhum. Como pode nós que morremos para o pecado ainda viver para o pecado? Você sabe por que essas pessoas fazem essas perguntas e essa indagação? Então, o que é verdade? Uma, falta de conhecimento, muita parte. E outra, a maior parte, não morreram para o pecado. Porque quem morreu para o pecado nem cogita uma coisa dessa. E aí quando chega em Romanos 7, ele entra nesse grande dilema, desafio. Por quê? Porque agora ele morreu para o pecado. Ele fala em Romanos 6, como viveremos para o pecado se para ele morremos? Mas quando no Romanos 7 ele já começa a falar: mas que coisa. O que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero, eu faço. E entre essa briga da carne e o espírito. Por quê? Por ainda estar num corpo corruptível, pelo fato pelo qual está claro, eu preciso e dependo de um Salvador, Jesus Cristo, porque se não fosse assim, eu não precisaria dele. Cristo teria morrido em vão, como está lá em Gálatas. Eu não anulo a cruz de Cristo, porque se a salvação vier por meio de obediência à lei, Cristo morreu em vão. Porque se eu sou capaz de obedecer à lei para ser salvo, eu não preciso de Jesus. E ele começa em Romanos 7, primeiro já falando como que a lei funciona. Que a lei só tem poder sobre alguém enquanto aquela pessoa vive. Quando ela morre, a lei já não tem mais poder sobre ela. A lei não tem mais regência sobre ela. Ela fala: é o que aconteceu conosco. Nós morremos com relação à lei. A lei não tem mais domínio sobre nós. Nós morremos para a lei e agora vivemos para Cristo. O fato de eu agora viver para Cristo e morrer para a lei faz com que a lei não tenha mais poder sobre mim. Porque o objetivo da lei é mostrar para o homem que ele é pecador, que ele precisa de um salvador e está lascado. Você precisa obedecer. A lei não salva e nunca foi o objetivo dela. A lei é incapaz de salvar. A lei aponta. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Porque ele fala: nossa, agora eu quero fazer o bem. Por quê? Porque eu morri para o pecado. Eu quero viver para o bem. Mas quando eu quero fazer o bem, eu vejo que o mal ainda está em mim. E eu fico com essa briga. Mas se
não é o que eu quero, se eu quero fazer o bem, eu consigo que a lei é boa. Eu concordo que a lei é boa, eu quero obedecê-la. Mas por mais que eu queira, dentro em mim há uma carnalidade que busca a lei do pecado. Mas se não é o que eu quero, logo não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Eu falo, miserável como eu sou. Quem vai me livrar dessa situação? Porque eu quero sempre fazer o bem, mas ainda faço mal. Eu ainda não consigo alcançar esse lugar de perfeição. Mas eu concordo. Agora eu quero. Eu vivo para Ele. Mas como me livrar dessa situação? Como me salvar? Aí ele finaliza falando: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque com a minha consciência eu sou escravo da lei de Cristo. Por mais que ainda a minha condição não alcançou essa perfeição.